Se você estivesse explorando uma das florestas do Sudeste Asiático durante a Era do Gelo, poderia encontrar uma variedade de animais fascinantes e conhecidos, como os rinocerontes, as antas e as hienas. No entanto, haveria um ser que se destacava por ser totalmente diferente de qualquer coisa que você já tenha visto. Com cerca de 3 metros de altura e pesando mais de 500 quilos, esse gigante primata provavelmente era o dobro do tamanho de um gorila moderno. Os cientistas o chamam de Gigantopithecus, o maior primata que já existiu, e a nossa missão hoje como companheiros primatas é descobrir como ele vivia e por que desapareceu. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Lucas, sou professor de ciências, biólogo, pesquisador e um primata muito menor que o Gigantopithecus. E por falar de maior primata que já existiu, aqui no canal nós temos um vídeo muito interessante sobre o maior tubarão que já existiu, o Megalodon. Vou deixar o card aqui acima desse vídeo, o link na descrição e no primeiro comentário fixado. A história do Gigantopithecus começa numa descoberta surpreendente, que são seus dentes. Mas esses dentes não foram encontrados em escavações de campo, e sim em uma farmácia. Em 1935, o paleontólogo Ralph von Koenigswald estava vasculhando por lojas de boticário em Hong Kong, procurando por fósseis de animais que eram usados na medicina tradicional chinesa, conhecidos como dentes de dragão. Durante suas buscas, ele encontrou um molado diferente de tudo que ele já tinha visto. Era um dente amplo e achatado, como de um macaco, mas era muito maior do que qualquer espécie conhecida, viva ou extinta. Koenigswald concluiu que esses dentes pertenciam ao macaco gigantesco e o nomeou como Gigantopithecus, que significa macaco gigante. Após essa descoberta inicial, mais dentes foram encontrados em outras lojas e eventualmente fósseis de maxilar foram encontrados em uma caverna chinesa. Até hoje foram encontrados mais maxilares e milhares de outros dentes, mas nunca parte do corpo do Gigantopithecus. Mesmo com poucas evidências físicas, os cientistas conseguiram aprender bastante sobre os Gigantopithecus apenas através de seus dentes e maxilares. Sabe-se que houve 3 espécies desse macaco gigante, sendo o mais antigo datado de 9 milhões de anos, e isso durante o Mioceno. O mais recente e maior deles foi o Gigantopithecus black, que viveu 2 milhões a 100 mil anos atrás, no Pleistoceno, no que hoje é o sul da China e do Vietnã. A característica mais marcante dos dentes do Gigantopithecus black era o seu tamanho. Com 2,5 centímetros de largura, os molares desse macaco eram mais do que o dobro da largura do dedo do ser humano. No entanto, uma análise mais detalhada revelou mais do que apenas o tamanho. Cientistas estudaram a espessura do esmalte e a forma da dentina, o tecido duro embaixo dele, e descobriram que a estrutura e a composição dos dentes fossilizados eram mais semelhantes aos dos orangotangos, que são os únicos grandes macacos restantes na Ásia. Isso é curioso porque os orangotangos são arborícolas, passando a maior parte do tempo nas árvores, enquanto os Gigantopithecus era grande demais para viver dessa maneira. Assim, os cientistas acreditam que ele vivia provavelmente no solo. Outra pergunta relevante é: o que um primata de 500 kg comia? Bom, os dentes dos Gigantopithecus eram largos e achatados, e seus maxilares eram profundos e fortes, características associadas a uma dieta de plantas fibrosas e resistentes. Fósseis microscópicos de algumas plantas chamadas de fotólitos, encontrados em alguns dentes, indicam que ele provavelmente se alimentava de gramíneas, possivelmente bambu, bem como frutas e algumas outras sementes. Essas pequenas pistas sobre a dieta do Gigantopithecus nos ajudam a entender onde ele viveu e por que desapareceu. Isótopos de carbono forneceram algumas pistas sobre o ambiente em que essas plantas cresciam. Diferentes tipos de plantas produzem diferentes isótopos de carbono durante a fotossíntese, dependendo do ambiente em que vivem. Por exemplo, plantas de climas frios e úmidos, conhecidas como plantas C3, têm uma combinação única de isótopos de carbono devido ao seu processo fotossintético. No entanto, as plantas que crescem em climas quentes e secos são tipicamente do tipo C4. Essas plantas realizam a fotossíntese de uma maneira ligeiramente diferente e produzem subprodutos com seus próprios índices de carbono característicos. Essa informação é extremamente útil para os cientistas, pois as assinaturas químicas dessas plantas são incorporadas nos animais que as consomem. Assim, estudar a composição química dos dentes do Gigantopithecus, os pesquisadores podem determinar não apenas a dieta desse primata, mas também obter indicações sobre o tipo de habitat em que ele vivia durante a Era do Gelo. Em 2011, os paleontólogos chineses analisaram o esmalte dos dentes do Gigantopithecus e descobriram que ele se alimentava exclusivamente de plantas C3. Essas plantas tendem a crescer nas florestas frias e úmidas, em vez de áreas quentes e secas como as gramíneas. Além disso, os fósseis de outros mamíferos que coexistiam com os Gigantopithecus foram estudados, incluindo os rinocerontes, as antas e as hienas. Esses fósseis indicaram que esses animais consumiam tanto plantas C3 quanto C4, indicando que esses animais viviam em ambiente mais diversificado, com áreas secas e gramíneas. Isso sugere que os Gigantopithecus habitavam um ambiente mosaico, uma espécie de tabuleiro de xadrez composto por florestas e pastagens. No entanto, ao contrário dos seus contemporâneos herbívoros, os Gigantopithecus pareciam preferir um lado mais denso da floresta e evitavam áreas abertas, de forma semelhante aos orangotangos modernos e aos gorilas das montanhas, que também são adaptados a florestas densas.
Esse estilo de vida especializado foi bem sucedido ao longo do tempo. O registro fóssil mostra que os Gigantopithecus Black sobreviveram nas florestas do Sudeste Asiático por mais de 2 milhões de anos. No entanto, durante o Pleistoceno, também conhecido como Era do Gelo, foi um período de grandes mudanças climáticas. As geleiras constantemente avançavam e recuavam, retendo umidade quando estavam congeladas e liberando quando derretiam. Essas flutuações contínuas significavam que os habitats do Pleistoceno estavam em constante transformação, alternando entre períodos mais quentes e úmidos e períodos frios e secos, o que afetava a distribuição das florestas e as pastagens. Os Gigantopithecus conseguiu sobreviver aos primeiros períodos glaciais, mas há cerca de 100 mil anos atrás, no meio do Pleistoceno, uma nova onda de frio particularmente severa aconteceu. À medida em que as geleiras avançavam, as pastagens se expandiram, reduzindo as florestas e do Sudeste Asiático. Sem habitat adequado para sustentar suas necessidades, as populações de Gigantopithecus diminuíram drasticamente. Aproximadamente há 100 mil anos atrás, o último Gigantopithecus desapareceu. O sucesso prolongado dos Gigantopithecus foi devido a seu estilo de vida especializado, que lhe permitiu encontrar a combinação ideal de comida e habitat. No entanto, essa especialização acabou tornando vulnerável em um mundo com constante mudança. Sua situação era semelhante à dos muitos animais modernos, como os orangotangos, que também são especialistas em florestas, e agora enfrentam ameaças devido ao perda de habitat, causada por atividades de desmatamento e de incêndios. Todas as 3 espécies de orangotango estão criticamente ameaçadas. Ainda assim, alguns pesquisadores mantêm a esperança que possamos ajudar esses parentes distantes dos Gigantopithecus, continuando a estudar a história do maior macaco que já existiu. E esse foi mais um Cientificando. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu feedback e até o próximo vídeo. Valeu!